Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia para vocês, de banho tomado, né? Renovada. Bom dia para vocês. Hoje a gente vai ler 2 Reis 2, tá? Elias é levado para o céu. E vamos orar? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem nos avisado, nos contado, nos protegido, nos dado direção. Obrigada, Senhor. O Senhor é bom. Obrigado pelos meus filhos, pela minha casa, pela provisão, pelo sustento. Obrigado por cada cliente que o Senhor me dá. Obrigada, Senhor, por ter amor por mim, por ter amor por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 1 Reis, tá? Está um tiquinho. Nós tá bem. Nós tá bem. Nós tá bem, né não? Então vamos lá. Vamos ler 2 Reis 2, tá? Fala assim. Chegou o tempo do Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. Deixa eu ligar aqui o ventilador. Perdão. Vamos lá, ó. Chegou o tempo de o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse... Então Elias, ele vai sair, mas ele já sabe que ele vai ser levado, tá? Tanto ele, quanto Eliseu, quanto alguns profetas que vão entrar na história aqui, sabem que ele vai ser levado por Deus, ele já foi avisado. E ele sai e fala para Eliseu, ó, Eliseu, fica aí, que eu vou, né, que eu vou lá, que Deus tá me chamando. Mas o Eliseu insiste em ir com ele, por quê? Porque na cabeça de Eliseu, no sentimento de Eliseu, ele é um amigo e ele é um pai espiritual, um pai até mesmo emocional, porque ele é mais velho, ele tem cuidado de Eliseu, ele tem feito, né? Eliseu deixou a família e foi morar com ele e ele tem visto milagres, bênção, tudo que tem passado, ele tem passado com Elias. Então, com os ensinamentos, com tudo que ele vê, o ministério de Elias, ele sente que Elias é como um pai para ele. Assim como se você andar perto de um pastor, né, um líder, você pode ter a sensação e o sentimento de paternidade, tá? E é esse sentimento de paternidade que Eliseu tem por Elias, né? Como se ele fosse um pai, além de ser um pai que cuidou dele ali, né? E espiritualmente dá direção, tá? Então ele vai junto, ó. Chegou o tempo do Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. Elias saiu de Gilgal junto com Eliseu. E no caminho Elias disse, fique aqui porque o Senhor me mandou ir até Betel. Mas Eliseu disse, juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não o deixarei, né? Ou seja, eu vou com o Senhor até o fim. E assim os dois foram até Betel. Um grupo de profetas que morava ali foi falar com Eliseu e perguntou. Aí eles vão falar com Eliseu, não com Elias, com Eliseu. Você sabe que hoje o Senhor vai levar o seu mestre para longe? Por que esses profetas são avisados? Como testemunho de que aquilo de fato vai acontecer, não é uma mentira. Porque só o Elias fosse levado e o Eliseu fosse falar, ó, o Elias foi carregado para o céu, poderia ser mentira. Mas não, Deus avisou já os profetas como testemunhas, tá? Então, ó, ele fala, sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar disso. Ele tá triste, ele tá chateado, ele não quer falar sobre esse assunto, ele quer ficar o máximo possível na companhia de Elias.
Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me mandou ir até Jericó. Mas Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. Ele vai com Elias para onde ele for. Seja, o que acontecer com você, se o fogo cair do céu e consumir você, me consome também. Mas Eliseu disse, né? Juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que eu não deixarei. E assim os dois foram a Jericó. Um grupo de profetas que moravam ali foi falar com Eliseu e perguntou: você sabe que o Senhor vai levar seu mestre para longe hoje? Ele falou: sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não vamos falar disso. Não só confirmação de testemunha, como também preparando o coração de Eliseu, sabe? Preparando o coração dele para que ele fosse ficando mais tranquilo. Ó, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, ele vai te deixar, ele vai te deixar. Isso acontece muito com pessoas que estão, né, na beira da morte. Geralmente vem uma pessoa, dá uma acalmada, ó, eu acho que fulano vai embora, ó, os médicos vão preparando, aí passa um dia, passa outro, e os médicos vão meio que preparando o espírito daquela pessoa para receber finalmente o final, né? Ou então uma criança, ou uma criança não, porque criança a gente nunca tá pronta, né? Até os mais velhos a gente não tá pronto, imagina uma criança. Mas no caso, a pessoa que às vezes está em leito de morte, a doença vai prolongando por dias, por meses, até que a pessoa finalmente vai embora, como se fosse uma preparação, né? E o final nunca é preparado, você nunca tá pronto pro fim. Nem seu, nem de ninguém. É sempre trágico, né? Então, ó, aí Elias disse a Eliseu: o fim é sempre trágico. Não tem jeito. O nosso sentimento de perda, ele não consegue definir, tipo, eu não fui pronto pra deixar ninguém ir, nem as pessoas deixarem eu ir. Geralmente é assim, entendeu? A gente não tá pronto pra isso, né? Pra morte, literal. Então, ó, fique aqui porque o Senhor me mandou ir até o Jordão, Elias fala para Eliseu. Mas Eliseu diz: Eliseu disse: juro pelo Senhor Deus e pelo Senhor que não o deixarei. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Então os 50 profetas, eles vão seguindo os dois, né? Tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. Tem um negócio aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eles vão. Então eles saíram e 50 profetas o seguiram até o rio Jordão. Elias e Eliseu pararam perto do rio e os profetas ficaram olhando de longe. Aí Elias tirou a sua capa, enrolou-a e abateu com ela na água. A água se abriu. E ele e Eliseu passaram para o outro lado andando em terra seca. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber, ou quero receber porção dobrada. O que acontece aqui? Isso aqui não é um ato de egoísmo. Naquela época, os filhos mais velhos, eles recebiam herança e o filho primogênito, ele tinha a herança dobrada. Então, por exemplo, nós temos os filhos, né? Nós temos 4 filhos. O primeiro filho, ele recebe parte do que os 4 recebeu, mas ele recebe uma porção dobrada, porque é uma bênção da primogenitura. Como Eliseu serviu e seguiu, e ele sabe que tem outros profetas que receberão do poder de Elias, e ele sabe o tamanho do ministério de Elias, já que Elias, né, comandava ali a região toda de profetas, essas escolas, tudo era comandado por Elias, o ministério de Elias. Ele era como se fosse o grande profeta de tudo aquilo, e ele era de verdade, de fato.
O Eliseu sabe da responsabilidade de seguir com o mesmo ensinamento, com a mesma unção e guiado por Deus. Então, quando ele pede um reconhecimento como filho mais velho, como sucessor de Elias, como se ele fosse o sucessor de Elias, e de fato ele o é, porque Deus o instituiu. Foi Deus que falou para Elias, vai e unja, né, o Eliseu como seu servo, né, que vai seguir você, que vai aprender de você e vai te suceder. Na verdade, ele não está pedindo nada que Deus não queira. Deus quer que ele seja o sucessor. Então, ele está dentro da palavra, quando ele pede essa porção dobrada, tá? Nós devemos querer essa porção dobrada do Senhor. Nós devemos querer essa unção. Nós devemos querer esse conhecimento, esse entendimento, esse caminhar com Deus. Nós devemos querer sair do raso, nós devemos querer molhar o corpo todo, mergulhar a cabeça literal em Deus. Porque só assim nós vamos parar de contar histórias dos outros e viver as nossas, sabe? É muito legal quando você conta um milagre, fulano teve um milagre assim, assim, mas e os seus? E os seus milagres? E o Espírito Santo conversando com você, te contando coisas que só Ele sabe com você, sabe? Ontem o Espírito Santo me contou algo, me avisou de algo antes que acontecesse. E, cara, como é bom você saber o que vai acontecer. Você tá baseado em Deus, na palavra de Deus e saber como vai acontecer. Não exatamente como, né? Mas que vai acontecer algo, sabe? E o melhor de tudo é você poder ter paz, sabe? Você ter tranquilidade, você não ter amargura no coração, você não ter ressentimento, dor, angústia, sabe assim? É bom demais você ser guiado por Deus, é bom demais você ter a paz de Deus dentro de você, sabe? Dentro do seu peito, dentro do seu coração. É como eu disse pra vocês, é bom demais ser completo, sabe? Ser inteiro, ser saudável. Deus nos criou exatamente para ser esse tipo de pessoa. Inteiros, completos, plenos nele, sabe? A plenitude que Deus quer que nós tenhamos é nele. É com Ele, é para Ele. É muito bom. É muito bom você poder olhar assim e falar: que bom que eu tenho Deus, sabe? Que bom que a paz de Deus habita em mim. Você entendeu? Nada me abala, nada me humilha, nada, absolutamente nada. Agora eu tenho a certeza que nada me destrói, nada me abala, nada. Porque a plenitude de Deus, depois que Ele me curou, né, graças a Deus dessa última vez, e Ele me deixou plena nele, eu tenho uma plenitude de Deus morando aqui dentro, sabe? Eu sou inteira por Ele, com Ele, entende? Então, não há nada que me separe desse amor de Deus, dessa paz de Deus, dessa plenitude em Deus. E é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente seja pleno nele, plenos nele, sabe? Inteiros, íntegros nele. Agora eu tenho a real certeza e impressão do que é ser pleno e inteiro em Deus, assim. É maravilhoso. De verdade, assim. É maravilhoso. Então, nós precisamos querer essa porção dobrada, essa unção, esse poder, essa experiência com Deus, viver os nossos sonhos, os nossos
as nossas experiências com Deus, sabe? Não contar o milagre dos outros, contar os nossos milagres, entendeu? Ter a nossa experiência de inteireza, de verdade com o Espírito Santo. Isso é muito bom. E a gente só consegue isso se a gente tiver todos os dias um relacionamento com Deus. Todo dia você precisa orar. Todo dia você precisa orar. Todo dia você precisa estar na presença do Senhor. Porque Ele te conta sobre o mundo daqui, Ele te conta sobre os planos que Ele tem para você, Ele te conta sobre o que Ele quer para sua vida, Ele se revela a nós, sabe? Há mistérios que só Ele pode nos contar, tá? Então, aí ele fala assim, olha só. Quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Ele está pedindo a primogenitura. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aqui o Eliseu está pedindo a primogenitura, ou seja, eu quero receber da unção e do poder e continuar esse ministério, tá? Que era o ministério de Elias. Aí Elias disse: esse pedido é difícil de atender, porque não provém dele, né? Provém de Deus. Mas você receberá o que está me pedindo. Olha a palavra profética que Elias fala sobre ele. Se me vir quando eu estiver sendo levado para longe, ou seja, quando eu ascender aos céus, quando Deus me carregar, se você vê eu sendo carregado, aí você vai receber o que você pediu. Se não me vir, não receberá. Por quê? Porque aí é um sinal também, tá? De que ele tem, né? De que Deus concedeu. Bom dia, prima. Que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Que Deus concedeu a Eliseu o poder, né? De Elias, tá? Porque Elias tem a capacidade de abrir o Rio Jordão. Elias tem a capacidade de fazer, né? Assim, capacidade assim, a unção de falar com Deus e Deus não querer que chova. Ele tá conectado certinho com Deus. Então, se Eliseu visse ele ascendendo ao céu, ele fala: aí você vai receber, porque aí tá conectado com o Senhor, tá tudo ok, tá? Então ele fala: se você vê, você recebe. Se você não vê... E assim foram andando e conversando. Então eles estão indo e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo, então tá tudo em chama, tanto o carro quanto o cavalo, os separou um do outro, ou seja, Elias foi tomado, né, do Eliseu, e Elias foi levado para o céu num redemoinho, né? Um vento leva embora. Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. Olha o sentimento. Por que ele não queria falar com os profetas? Não quero falar disso não, porque os profetas chegam e falam assim: ó, você sabe que o Elias vai ser levado hoje, né? O sentimento dele é de filho, um filho espiritual e um filho porque anda com um cara mais velho que o ensina, que o instrui, que cuida dele. Então o sentimento de filho de Eliseu para Elias é muito grande. Então quando ele vai, ele lamenta, ele sofre, ele chora, porque ele sabe que apesar de Elias ir para a glória, ele nunca mais vai ver Elias, tá? Isso é como a morte para nós. É uma morte. Apesar de Elias ter sido levado vivo, ele foi, né, arrebatado, praticamente arrebatado ali pelo carro de fogo. Mas quando as pessoas morrem, nós ficamos nesse estado. Nós não estamos preparados para a morte. Ninguém tá. Ninguém tá. Tá? Talvez a pessoa que vá morrer tenha sido preparada por Deus e ela vai em paz, ela vai tranquila, porque talvez Deus já mostrou a glória para ela. Pode acontecer. Mas quem fica não está preparado para ser deixado.
Ah, nunca mais eu vou ver fulano que eu amo, seja quem for. A gente não tá pronto, tá? Então a morte, ela é dolorida em todos os sentidos. Não tem como você amenizar a dor da morte. A morte, ela não é amenizada. O luto, ele precisa ser sentido e vivido o tempo necessário, né? Agora, é necessário levantar depois e depois com Deus, para que a pessoa também não morra junto com quem morreu. Mas esse tempo do começo, misericórdia. Só misericórdia do Senhor. Então, ó, aí ele fala, né? Meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, como que de morte, muito triste. Eliseu rasgou a sua capa, que ele carregava, ele rasgou ao meio. Tristeza, dor absurda. Quando eles rasgavam a capa, pintavam de cinza, raspavam a cabeça, era um sentimento de dor extrema, era eles rasgando a alma, tá? Algumas tribos, as pessoas vão um mês para dentro da tribo, fica jogada lá no chão, cantando, cantarolando e chorando durante um mês. E elas cantam o dia inteiro essa dor. Elas falam dessa dor o dia inteiro, cantam e choram, cantam e choram, cantam e choram. Aí depois de um mês, elas se lavam e elas vão viver normalmente. Isso não quer dizer que elas não tenham sofrido, mas elas sofreram tão intensamente, elas se afundaram tão intensamente naquela dor, que é um fato de amenizar um pouco. Por quê? Porque as pessoas, a nossa etiqueta, né? A nossa etiqueta não quer que as pessoas sofram, tá? Uma pessoa que está em estado de luto, ela é permitida ficar naquele estado de luto dias. Ela tem que sair daquele estado de luto, porque os parentes começam, não chora não, não fica assim não, tenta confortar, tenta falar palavras que não vão adiantar, que não vai caber. Eu nunca soube como confortar alguém, exatamente porque eu acho que não tem conforto, sabe? Eu nunca tive tato para chegar perto das pessoas assim, que né, perdem alguém, que morrem. Eu já nem gosto de velório, eu nem vou. Eu não gosto de velório mesmo, eu evito. Eu fui em poucos velórios na minha vida. Eu fui do meu padrasto, quando eu tinha mais ou menos 6 anos, 7 anos quase, do meu avô em seguida, depois da minha avó e do meu pai. E eu fui no velório de uma amiga, né, uma senhora, a mãe dela que morreu, porque realmente eu gostava muito dela. Eu gostava muito dela como mãe. E foi só. Eu não vou em velório de conhecido, de parente, eu não vou, porque eu não sei lidar com a morte. Eu não sei, é simples, eu não sei lidar com a morte. Eu não sei lidar com aquela imagem que fica na minha cabeça martelando 24 horas do caixão. Eu não sei. E eu também não sei o que dizer para as pessoas, porque eu acho que não tem conforto. Não tem nada que você possa dizer que vá adiantar. Eu lembro que eu disse uma vez para uma pessoa lá em Ilha, eu disse para ela assim, eu sabia que não tinha jeito, mas eu ainda tentei, né? Como a politicagem, o jeito da gente lidar com as pessoas, a gente quer oferecer um pouco de conforto, né? E aí passou um tempo que o pai dela tinha morrido, e aí eu passei em frente da loja e eu falei pra ela assim, eu acho que eu falei, né? Calma, vai ficar tudo bem. Eu falei isso, e ela falou assim, ela virou pra mim e ela tava tão dolorida, mas tão dolorida, que ela foi até rude. Ela virou pra mim e falou assim, mas do que adianta você me falar isso? E aí eu abaixei a cabeça e fui embora. E na realidade, eu sabia que aquilo que ela tava dizendo era verdade. Tipo, do que adianta você me falar? Não tem sentido, não serve pra nada. Não vai resolver. E de fato, ela tem razão. E eu falei, cara, pra que eu fui falar? Porque eu sabia que de fato não ia resolver. Eu tentei ser gentil, mas pra quê?
sabe, não adianta você querer ser gentil, não serve, entende? Então, tipo assim, eu não sei lidar com essa parte, eu não sei consolar as pessoas, eu não sei, porque eu realmente acho que não se tem consolo nesse momento, né, naquele momento de dor, por um tempo, entende? A gente sabe que vai ficar tudo bem durante um tempo depois, porque a pessoa precisa viver, ela precisa retomar a vida dela. Mas quem tirará o pedaço, quem reporá esse pedaço que falta não ser Deus? Entende? Então eu não sei lidar com a morte, eu não sei ir em velório, eu não gosto, eu não vou. Eu me abstenho dessas coisas, assim, eu fico longe. Aí se acontecer com você, naturalmente eu vou sofrer. E nada do que me disserem vai resolver. Ponto. Porque eu sei que não tem solução. Então, é assim que eu penso. Então é isso. E aí ele tá cheio de dor, ó. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído, voltou para a beira do Rio Jordão e parou ali. Aí ele para de frente do Rio Jordão, porque o Elias tinha abrido o Rio Jordão e eles passaram. E aí, agora, ele precisa voltar. Então ele para de frente do Rio Jordão e ele fala, ó, então bateu na água com a capa de Elias e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele convoca, ele chama o poder, tá? Mas aqui eu não acho que ele nem chama o poder pra... Ele tá moído de dor, gente. Eu acho que é um sentimento de tipo assim, eu preciso voltar embora. Não é nem aquela coisa de eu vou provar que eu tenho poder, não, eu preciso ir embora, eu quero ir embora, sabe? Eu quero ir embora daqui. Então ele chama o Deus de Elias no sentido de, cadê o Senhor? Né? Senhor, eu tô te pedindo, eu tô te precisando do Senhor agora, cadê o Senhor? Eu acho que eu creio que é nesse sentido, pelo texto, tá? Pelo texto. Então, ó, onde está o Senhor, ó Deus de Elias? Aí bateu de novo na água e ela se abriu, aí o rio abre para ele e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: o poder de Elias está com Eliseu. Aí eles testemunham que realmente ele foi levantado como sucessor de Elias, né, Eliseu. Eles foram encontrar-se com ele, ajoelharam diante dele e disseram: isso é um respeito, não é uma adoração, tá? Nós que estamos aqui somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha carregado e deixado em alguma montanha ou em algum vale, ou seja, carregou e deixou por aí. Não, vocês não devem ir, respondeu Eliseu. Ele sabia que, tipo assim, não ia rolar mais. O Senhor levou, tomou. O poder de Elias, que ele já tinha presenciado, era tão grande. As coisas que Elias tinha feito já eram tão absurdas que ele sabia que Elias, se Elias devia ter falado por ele também, né? O Senhor vai me carregar. Ponto. Acabou. Deus falou, tá falado. Aí ele falou, vocês não devem ir. Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e os deixou. Esse mudou de ideia, não é que ele mudou de ideia e pensou, o Elias deve estar lá. Não, é que ele tá cansado da dor. Ele tá de luto. E você de luto, você não quer discussão com ninguém. Você não quer saber de nada. Você só sai daqui. Entendeu? Só vai. Entendeu? Deixa o caminhador. É nesse sentido que ele tá, ó. Mas eles insistiram. Imagina eles insistindo e ele tremendo de dor, né? Literal. Respondeu Eliseu: vocês não devem ir, né? Mas eles insistiram até que ele mudou de ideia e deixou que fosse. Tipo, vai embora. Os 50 foram, durante 3 dias, procuraram Elias por toda parte, porém não o acharam. Então voltaram a Jericó, onde Eliseu estava esperando. Eliseu disse: eu não falei para vocês não irem? Ou seja, eu falei que não ia rolar, que Deus tinha carregado mesmo. Aí, ó, alguns homens de Jericó, já tá acabando, tá? Alguns homens de Jericó foram falar com Eliseu e disseram:
Ele tá lá em Jericó, né? Como o Senhor sabe, esta cidade é boa, mas a água não presta e provoca abortos. Então Eliseu mandou: ponham um pouco de sal num prato novo e tragam para mim. Eles levaram e Eliseu foi até a fonte, ou seja, onde saía a água, brotava. Jogou o sal na água e disse, aí ele vai usar o poder do Senhor, tá? Não é ele. Ele está fazendo conforme o Senhor quer. Então ele fala, ó, que o Senhor Deus diz isto. O que o Senhor Deus diz é isto. Eu fiz a água ficar pura. Quem fez? Deus. Eu fiz a água ficar pura e ela não provocará mais morte nem aborto. Lembrando que o profeta tinha uma comunicação direta com Deus. Então ele está ouvindo do Senhor. As palavras estão vindo do Senhor. Ele está em ok com Deus, tá? E aquela água ficou pura até hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Ou seja, quem está relatando a história aqui diz que até hoje, no momento da história sendo relatada, a água estava pura. Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Então, Betel é onde estavam os altares dos deuses pagãos, os deuses que o povo adorava. Zerá, Baal, Zebu, né? Zebub, que mais que eles adoravam? A deusa Astarte e a Zerá. Tinha mais deuses ali que eles adoravam, tá? Então, ó, Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Esse Betel era lotado de campos de adoração, né? Morros de adoração. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes saíram de uma cidade, não fala cidade, e começaram a caçoar dele gritando: ô, seu careca, fora daqui. Aqui tá simplificado, não é assim. No literal do hebraico, quer dizer suba, calvo. O suba é como se fosse uma chacota, ou seja, uma zombaria do fato de Eliseu ter subido. Como eles adoravam deuses pagãos, ele está dizendo morra. Quer dizer, suba como Eliseu, ou seja, morra. Eles não estão só zombando, tipo assim, ah, você é carequinha. Por que ele estava careca? Porque ele estava de luto. Ele raspou a cabeça em sinal de luto por Elias. Então, o que acontece? No hebraico original, significa que eles estavam desejando que ele morresse, porque ele significava um profeta do Senhor. E naquela região havia deuses falsos, eles cultuavam deuses falsos. Então era uma luta dos deuses falsos contra o Deus de Israel. E os profetas que tinham sobrado de Israel, que no caso profetizavam contra esses deuses, ainda era protagonismo de Elias, que foi levado aos céus, e de Eliseu agora, que ficou no lugar de Elias. Então, para eles, era tipo assim, morra como Elias morreu, tá? Então, esse careca não é careca de calvo, no texto, e esse calvo é daquele raspamento, né? Aquela raspagem que ele fez na cabeça em sinal da morte do Elias. Então, na verdade, essas pessoas queriam que ele morresse e estavam zombando da morte do Elias. Então, vocês não são os grandes profetas de Deus? Vocês não são tão poderosos? Entendeu? Morra como o outro, ou seja, qual o poder do Deus de vocês contra o nosso? Na verdade, isso era uma guerra de deuses, não tinha a ver só com rapazinhos, e não eram rapazinhos, criancinhas, eram homens, porque naquele tempo as crianças desde os 12 eram preparados, que existe hoje o bar mitzvah, né? Que é o quê? A criança sai de criança aos 14 anos e passa a ser um homem, uma mulher. Já tá pronto para casar, porque biologicamente já tá fértil a mulher na cabeça deles. E na cabeça deles assim, biologicamente. É que nós aqui do Ocidente colocamos a adolescência, porque o cérebro
foi comprovado que o cérebro ele não está totalmente maturado, ou seja, ele não está totalmente pronto, né? Ainda mais com a cultura daqui, que infantiliza os homens de 40 anos, né? Tem homens de 50 sendo bebezinhos da mamãe. Mas a questão não é essa, a questão é que um homem biologicamente, uma mulher aos 14 está pronto para quê? Para concepção. E naquela cultura está pronto para a vida, porque lá não se cria filhos para ser bebezinhos eternos, lá se cria filhos para herdar o que o pai faz, para carregar o sustento da casa. Então, aos 14 anos, os filhos carregavam a herança do pai, o que o pai tinha de negócio, o que o pai fazia, né? Eles se casavam um pouco mais tarde, mas ainda assim eles estavam prontos psicologicamente e na estrutura física, tá? Um homem virava homem, simples assim, porque a cultura era ensinada e é ensinada até hoje para eles, tanto que uma criança de 7 anos sabe a Bíblia todinha, decorada. Uma criança de 7 anos, ela sabe a Torá. O que é a Torá? São os 5 livros, né? Os 5 livros primeiros da Bíblia, tá? Que para os judeus, né, é os 5 primeiros livros, tá? Eles não contam o restante, mas para eles são essa Torá. Eles sabem de cor e salteado, eles sabem tudo. Eles são preparados para a vida, eles não são preparados para, eu não sei que faculdade eu vou fazer. Não, isso não existe. Então, não eram meninos, eram homens, deviam ter por volta dos seus 16, 18 anos, eram homens, e estavam zombando, pedindo que Eliseu morresse, porque o Deus deles era mais poderoso que o próprio Deus de Israel. O que vai acontecer com eles? Vão se lascar. Então, ó, Eliseu saiu de Jericó para ir a Betel. Ele ia andando pela estrada quando alguns rapazes, em algum lugar, na tradução mais simples é crianças, mas não é criança, tá? Saíram de uma cidade e começaram a caçoar dele gritando: "Ô, seu careca, saia daqui", ou "suba, calvo". Em alguns textos tá assim. Eliseu virou para trás, imagina ele, acabou de perder o pai, tá com uma dor de morte, imagina que Deus que me livre, aconteceu algo, morreu alguém na sua família, alguém vai zombar de você? É nesse sentido. Eliseu virou para trás, olhou firme para os rapazes e os amaldiçoou em nome de Deus, o Senhor. Então 2 ursas saíram do mato e despedaçaram 42 deles. Ele tá como de morte, a dor dele é de morte. Estão zombando dele, pedindo que ele morra. Estão zombando do pai espiritual dele, o melhor amigo dele que acabou de morrer. Ele tá profundamente triste. E ainda estão zombando de Deus de Israel. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele amaldiçoou. E aí Deus, que também ficou irado, porque nada acontece sem que Deus queira, Deus ficou irado. Olha o tanto que Deus ficou irado. Saiu 2 ursas do mato e despedaçou os caras. Deus ficou irado com aqueles idólatras também. Daí Eliseu foi até o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria, tá? Então, aqui acaba o texto, mas o que a gente entende é zombaria, deboche, não é de Deus. Não é. Eu sou a cara do deboche. Tá a cara do capeta. Tá a cara do capeta. Zombaria não provém de Deus, ela provém de Satanás. Porque Satanás zombou de Deus quando ele achou que poderia tomar o trono. Satanás teve orgulho e por orgulho, por se achar alto, por soberba, por querer cobiçar aquilo que é o trono acima das nuvens, né? Cobiçar o que Deus tinha, que era o poder.
ele zomba de Deus todos os dias, tentando ferir a criação de Deus, que somos nós. Nós, seres humanos, Deus fala na Bíblia que nós somos a coroa da criação. Por que coroa da criação? Porque Ele nos ama, e nos ama tanto que Ele nos fez imagem e semelhança. Satanás não é a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Eles têm a semelhança que Deus pôs neles, mas não a de Deus. O único ser que tem imagem, nem os animais têm a imagem de Deus. O único ser que tem imagem e semelhança de Deus somos nós, seres humanos. Nós somos tão amados que Ele deu o Filho, o próprio Filho, parte dele, Ele se fez em pedaço, deu uma parte dele para que nós tivéssemos uma conexão eterna com Ele de novo, fôssemos morar no céu. Tamanho é o amor dele. Agora, quando uma pessoa zomba dos outros, de Deus, das coisas, uma pessoa se torna semelhante a Satanás. A zombaria, o escarnecedor, na Bíblia fala como escarnecedor. O que é escárnio? Escárnio é zombar, é tirar chacota, é diminuir. Quando você zomba de alguém, você a diminui. Você nunca eleva alguém. Você já viu alguma zombaria elevando alguém? Não. Você sempre está querendo diminuir o outro, abaixar o outro. É por isso que a zombaria é algo tão sério para Deus. Deus detesta zombadores e escarnecedores. Não entrarão no reino dos céus zombadores. Então, quando você precisa abaixar o outro para se sentir bem, que é o beijinho no ombro, né? O famoso deboche, quando você precisa diminuir o outro para se sentir bem, você está dizendo que você está parecido com Satanás. Você está dizendo que você não está pleno em Deus. Você não é tão feliz assim, que você precisa abaixar os outros. É claro, é só você olhar na internet. As pessoas que precisam diminuir as outras, zombar das outras, elas não estão felizes. Não tá, gente, não tem como uma pessoa ser plena. Uma pessoa plena eleva as outras pessoas. Uma pessoa plena incentiva as outras pessoas. Uma pessoa plena não humilha ninguém, não abaixa ninguém, não diminui ninguém. Ela tá tão preocupada com a vida dela, com as coisas dela, com o mundo dela. Ela tá tão preocupada em oferecer Deus pro outro, em que o outro se dê bem também, em aplaudir, em elevar as pessoas, que ela não precisa abaixar ninguém. Ela sabe o quanto Deus ama ela e os outros. Quem é ela para baixar alguém? Ela sabe que diante de Deus ela faria um pecado, ela cometeria um pecado. Então preste atenção. Quem zomba, escarnece, humilha, abaixa, debocha dos outros, se parece com Satanás. E está fazendo isso porque não está perto de Deus. Tá precisando andar uns quilômetros aí para alcançar o Senhor. Tá bom? Deus abençoa vocês. Bom dia, tá, prima? Deus te abençoa, tá? Em nome de Jesus. Bom dia pra vocês. Bora trabalhar. Tem live, hein? Live dia 18. Muito laço. Laço de Natal, de Réveillon, de festa, de dia. Laço pra gente ser feliz. Colocar essas crianças aí linda, não é não? Deus abençoa vocês, tá? Tchau e até amanhã. Amanhã, hein? Com Deus.